Me chamo Natália Breiner, sou historiadora, trabalho com patrimônio cultural há cerca de 15 anos no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. O IPHAN é o órgão federal brasileiro que cuida da proteção e preservação do patrimônio cultural do Brasil nas suas mais diversas dimensões. Patrimônio arqueológico, patrimônio material, ou seja, edificações, espaços urbanos, lugares referenciais para a história e memória da sociedade brasileira, e também com essa dimensão do patrimônio cultural imaterial, que tem relação com as manifestações culturais, com os saberes, com as tradições de diversos grupos da nossa sociedade brasileira. Desde os anos 2000, o IPHAN tem buscado implementar essa política. Ela teve origem no Decreto 3551, que instituiu o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e o registro, o reconhecimento de bens culturais de natureza imaterial como patrimônio cultural do Brasil. Um dos primeiros bens a ser reconhecido como patrimônio cultural, bens de natureza imaterial a ser reconhecido como patrimônio cultural, foi um bem que é de uma população indígena do Amapá, os Oyampi. Esse grupo indígena possui um grafismo tradicional que tem relação direta com a sua cosmologia, com a sua maneira de ver, entender e estar no mundo. Esse grafismo teve o reconhecimento no Brasil como patrimônio cultural e também pela Unesco como patrimônio da humanidade. O patrimônio cultural imaterial, ele tem essa perspectiva de estar buscando dar visibilidade a aspectos que os próprios grupos sociais consideram relevantes e fundamentais para a sua história, para a sua cultura e para a sua memória. A escolha do que vai se tornar ou não patrimônio parte da iniciativa das pessoas que são as detentoras daquele patrimônio cultural. Um outro exemplo é o sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Ele foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil em 2010, a partir de uma solicitação da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. A partir desse pedido de registro, foram realizados estudos para descrever como que esse bem cultural, como que essa prática cultural tem relação com a cultura e com a história daqueles grupos. Esse é um exemplo de patrimônio cultural que tem uma relação muito forte com a biodiversidade. Um outro exemplo é o ritual Ianquá do povo indígena Enauê-Nenauê, no Mato Grosso. Esse ritual tem uma relação direta também com o sistema agrícola tradicional dessa população indígena, com ou seja, com as suas práticas de produzir alimentos, e também tem um aspecto relevante de comunicação com o sagrado, com os espíritos que cuidam e que estão presentes no cotidiano daquele povo indígena. O ritual Ianquá envolve uma pesca, uma maneira tradicional de realizar pesca, né, uma pesca por barragem, e que, sendo que os peixes que esse povo indígena pesca são a principal fonte de proteína do seu grupo, do seu grupo populacional. Todos esses bens culturais que são reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil, eles têm contextos muito específicos de salvaguarda, ou seja, eles demandam ações por parte do Estado brasileiro e por parte dos grupos que são os guardiões dessas práticas culturais, que envolvem diferentes tipos de articulações e de ações que visam essencialmente garantir a autonomia desses grupos na condução e na gestão da salvaguarda dos seus patrimônios, visam a articulação interinstitucional para que ações possam ser potencializadas ou articuladas entre os órgãos governamentais e também entre órgãos governamentais e instituições privadas, para que se possa zelar pela proteção e pela promoção dessas práticas culturais, e visam também
o que a gente chama de sustentabilidade cultural desses bens culturais de natureza imaterial, ou seja, que a sua continuidade, que a sua manutenção possa continuar ocorrendo e que não hajam ameaças ou nenhum tipo de impedimento à continuidade dessas práticas culturais. Eu também já fui conselheira pelo Ministério da Cultura do CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Isso porque, como eu comentei aqui anteriormente com vocês, muitas dessas práticas culturais que são reconhecidas pelo IPHAN como patrimônio cultural e material do Brasil, elas têm essa relação muito direta com a conservação, com a preservação da biodiversidade. Seja porque necessitam utilizar matérias-primas que estão na natureza, seja porque diretamente essas práticas culturais incidem ou têm uma relação com esse meio ambiente, com a fauna e com a flora local, como é o caso dos dois sistemas agrícolas tradicionais que eu mencionei aqui, o do Zenauê-Nenauê e o dos povos indígenas do Rio Negro. Então, diante desse quadro, no qual nós temos o Decreto 3551 de 2000, tratando de patrimônio cultural e material, e a Lei 13.123 de 2015, tratando de conhecimentos tradicionais associados a patrimônio genético, a gente pode então tentar fazer aqui um enfoque com relação aos conhecimentos tradicionais, e a gente observa que eles estão na interface de diversas políticas públicas. Eles têm um valor patrimonial muito grande, porque são legados de gerações anteriores para os grupos no presente. Eles têm relação com a cultura, com a história e a memória desses grupos, sua presença nesse território, sua relação com o meio ambiente, com a fauna, com a flora, uma relação que ela é ancestral, que ela é secular, né? Então, ao mesmo tempo em que eles são esse patrimônio cultural, por seu valor histórico, por seu valor relacionado à memória, por seu valor científico, porque essas populações tradicionais, elas produzem conhecimentos, né, constantemente. A transmissão desses saberes, a transmissão intergeracional desses saberes, ela implica também na renovação e na produção de novos conhecimentos sobre os ambientes nos quais essas populações estão inseridas. Então, ao mesmo tempo que esses conhecimentos tradicionais eles estão contemplados pela legislação que visa a proteção e a salvaguarda do patrimônio cultural e material, devido à sua importância para a conservação e preservação da biodiversidade, eles também estão contemplados pela legislação relacionada justamente à proteção do patrimônio genético brasileiro. E nessa legislação existe a remissão ao fato de que esses conhecimentos tradicionais são patrimônio. Um dos seus artigos traz explicitamente a informação de que os conhecimentos tradicionais associados a patrimônio genético integram o patrimônio cultural brasileiro. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter em perspectiva que esses conhecimentos tradicionais, eles se relacionam com a temática da propriedade intelectual coletiva. E por que coletiva? Porque, por mais que apenas um indivíduo detenha os saberes, né, um único indivíduo detenha determinados saberes de uma etnia ou de uma comunidade tradicional, esses saberes, eles não foram desenvolvidos unicamente por esse indivíduo. Eles pertencem a um grupo, eles têm relação com a história, com a cultura e com a memória do grupo ao qual esse indivíduo pertence. Então, essa temática da propriedade intelectual coletiva, ela também está presente nessas discussões. E é nesse campo de interface de políticas públicas e de uma temática que ainda está em evolução no campo do direito, que é a temática da propriedade intelectual coletiva, que se desdobram as ações que o Estado brasileiro e que os grupos
buscam desenvolver em prol da preservação e da promoção desses conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. Que do ponto de vista do patrimônio cultural, eles estão contemplados nas políticas de salvaguarda do patrimônio cultural e material. Do ponto de vista da conservação da biodiversidade, eles estão contemplados pelas ações voltadas à proteção do patrimônio genético. Agora, como que a gente protege? O que significa proteger, né? Dentro dessa legislação de conservação ambiental, o que significa proteger esses conhecimentos tradicionais? Significa buscar assegurar que os detentores desses conhecimentos tenham respeitados alguns de seus direitos fundamentais, tais como o direito ao consentimento livre, prévio e informado com relação ao uso por terceiros de seus conhecimentos tradicionais, né? Essa ideia de consentimento livre, prévio e informado, ela é fundamental, porque somente os detentores desses conhecimentos, desses legados culturais, desses patrimônios, é que podem dizer se um determinado uso daquele conhecimento tradicional, que para eles não tem um significado meramente científico, né? Existem valores culturais associados àqueles conhecimentos. Se eles autorizam que aquele conhecimento tradicional seja usado de uma determinada forma e para uma determinada finalidade. Além disso, proteger esses conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético significa também buscar assegurar que esses grupos, que essas comunidades consigam continuar realizando a transmissão tradicional desses saberes. Para que isso aconteça, o seu modo de viver tradicional, a sua maneira de realizar essa transmissão de saberes, ela precisa continuar ocorrendo. Os diálogos intergeracionais precisam ser estimulados. E é por isso que nessa legislação de conservação ambiental há a previsão de que eventuais recursos oriundos do uso desses conhecimentos, eles devem trazer benefícios de volta para essas comunidades. E dentre esses benefícios está a previsão da realização de ações de salvaguarda do seu patrimônio cultural e material. Então, é nessa interface que está colocada essa temática dos conhecimentos tradicionais associados.